O som é a alma da rádio, mas o surgimento da internet obrigou a que fossem feitas algumas adaptações para acompanhar o avanço tecnológico, o que trouxe várias vantagens. Considero que a rádio é o camaleão da comunicação em Portugal, é a que mais facilmente se adapta a todas as mudanças. A morte da rádio foi anunciada variedíssimas vezes, sobreviveu, viveu e não tem hipótese, porque a rádio continua a adaptar-se a toda uma nova era digital. A internet permitiu fazer com que a escuta de rádio deixasse de ser ao vivo, em direto e linear e ganhasse a capacidade de ser escutada a qualquer hora, de qualquer maneira, podendo ser repetida a escuta. No entanto, também trouxe uma nova concorrência, as plataformas digitais. Mas, ao contrário das rádios, plataformas como o Spotify e o YouTube continuam sem ter aquela que é a grande vantagem da rádio, o fator humano. Sabemos que do outro lado está lá alguém que seleciona as músicas, que nos conta que tempo está hoje, o trânsito, que nos conta que notícias. Portanto, ao perder esse fator humano, a rádio está a sujeitar-se a entrar no mercado de competição das plataformas digitais de música. E os animadores têm personalidades muito próprias. E pelo facto de se ligarem com as pessoas através de uma simples palavra, vai fazer com que tudo isso faça uma diferença gigante. Quando nós ligamos o rádio, estamos a ter um dia menos bom e há aquela palavra que uma plataforma digital nunca nos vai dizer. A rádio deixou de ser apenas som. As vozes passaram a ter um rosto. Mas como é que as estações de rádio se adaptaram às plataformas digitais? A Antena 1 tem alguns podcasts de produção exclusiva e própria que existem meramente para consumo digital. Muitas vezes as pessoas ligam-se à rádio porque viram na rede social e têm essa curiosidade e aí nós podemos ir capitalizar mais audiência. Dou-vos o exemplo. Temos muitos ouvintes que falam connosco sobre o cala-te-boca. Lembram-se, sabem o que é o cala-te-boca perfeitamente, mas nem sequer conhecem a Mega, nem sequer ouviram a Mega. E isso é um dado muito importante da forma como a rádio consegue criar um conteúdo, torná-lo interativo, torná-lo disponível em multiplataforma e fazer com que outras pessoas, não ouvintes, tenham contacto com a marca. Apesar dos avanços tecnológicos, os aparelhos digitais continuam a não ser a principal forma de ouvir rádio. O estudo do Barem Rádio indica que, apesar da subida da escuta em casa nos últimos 2 anos em Portugal, o carro continua a liderar. A audiência é de 35% acumulada no primeiro semestre de 2021. A rádio sofreu várias alterações nos últimos anos. Mas como será o futuro? É certo que a geração Z vai alterar um pouco o paradigma daquilo que é o consumo de rádio nos equipamentos tradicionais. É uma geração que está mais propensa ao consumo não linear, ou seja, a fazer a sua própria rádio através de uma seleção de podcasts e de música intercalada e a estar menos dependente dessa rádio linear que as rádios nos dão. Eu acho que a rádio não vai desaparecer. Eu lembro quando era muito miúdo e achávamos que o futuro para a própria música era o pequeno ecrã. E a rádio ia deixar de ser o veículo fundamental para a divulgação de música. Pois é. Passaram 43 anos e o vídeo não matou a rádio. Apesar de o futuro da rádio ainda não ser conhecido, há uma garantia para quem está no meio. A rádio veio para ficar.